Olá, futuro universitário. Seja bem-vindo ao canal GBF. Sou o professor Geraldo Barbosa em mais uma resolução comentada, PAS, ano 2017, a primeira etapa. A dança compõe-se de movimentos ritmados do corpo, acompanhados por música, que é a arte de se exprimir por meio de sons. No balé clássico, um dos passos mais tradicionais é o fouetté. O dançarino gira em torno do seu próprio eixo e braços e pernas aproximam ou distanciam do corpo, o que, respectivamente, aumenta ou diminui a velocidade de rotação do dançarino. As figuras 1 e 2 acima mostram dois momentos dessa técnica. Considerando-se que na execução dos movimentos do fouetté, o momento angular se conserva. Julguem os itens a seguir, 40, 41 e 42. Item 40. Se a velocidade de giro do dançarino for constante, ele não estará submetido a nenhuma aceleração. Olha, observe. Se a velocidade for constante, se o módulo da velocidade for constante, ele não tem aceleração tangencial. Então, se a velocidade de giro, então o módulo dela é constante, porque está variando em direção e sentido. Porém, aí o vetor velocidade varia em direção. Quando não varia o módulo, não tem aceleração tangencial. Em outras palavras, quando que um móvel tem aceleração tangencial? Quando o módulo da velocidade varia. Se não varia, não tem tangencial. Então, este dançarino não tem aceleração tangencial. Porém, o vetor velocidade varia em direção. E se ele varia em direção, ele tem aceleração centrípeta. Então, o nosso item que diz que ele não está submetido a nenhuma aceleração está errado. Só o fato dele estar girando, ele tem aceleração centrípeta. Item 41. Na figura 1, se o dançarino movimentar os braços para baixo, o seu centro de massa permanecerá inalterado. Certo ou errado? Então, observe, sabemos da teoria que a posição do centro de massa é a média ponderada da posição do centro de massa de cada parte do corpo. Então, vamos supor que 1 seja o braço direito, 2 seja o braço esquerdo, 3 seja o pé direito, 4 seja o braço esquerdo, 5 a cabeça, etc. 1, 2, 3, N partes que eu posso dividir o nosso corpo. Se nós mudarmos a posição do centro de massa de qualquer uma dessas partes, por exemplo, movimentando os braços para baixo, eu vou alterar a posição do centro de massa. O exercício, o item fala que permanecerá inalterado, que a gente conclui que esse X do centro de massa, a posição do centro de massa vai variar. Portanto, o nosso item está errado. Item 42. Para diminuir o período do giro, ou seja, diminuir o tempo, o dançarino deve aproximar os braços do corpo, como ilustrado na figura 2, certo ou errado? Energia cinética de translação é dada pelo produto de meio de mv². Já a energia cinética de rotação é dada pelo produto de meio de I vezes ômega². M é a massa. Massa é a inércia de translação. É a resistência que o móvel apresenta à mudança na sua velocidade de translação. O I, conhecido como momento de inércia, é a inércia rotacional. É a resistência que o corpo oferece à mudança na sua velocidade de rotação. Uma partícula de massa m, distante d de um eixo em torno do qual ela está girando, o momento de inércia é dado pelo produto da massa dessa partícula pela distância entre ela e o eixo ao qual ela gira, em torno do qual ela gira. Se momento de inércia é m vezes d², quando aproximamos os braços, nós estamos diminuindo a distância entre as massas e o eixo. Ao diminuir essa distância, nós diminuímos o momento de inércia. Ao diminuir o momento de inércia para uma mesma energia cinética de rotação, ao diminuirmos I, aumentamos a velocidade angular. Se aumentamos a velocidade angular, o tempo, o período, vai diminuir. Portanto, o nosso item ele está correto. A figura a seguir mostra as posições de um bailarino, no início e no fim do salto, que pode ser descrito como um movimento oblíquo no vácuo. Na figura, Cm é o centro de massa do bailarino. H é a altura máxima atingida pelo centro de massa e D é a distância percorrida durante o salto na horizontal. Com relação às informações apresentadas, julgue o seguinte item. Item 43.
O tempo necessário para que o centro de massa do bailarino atinja a altura máxima h é igual à raiz quadrada de 2h sobre g, em que g é a aceleração da gravidade. Então vamos fazer o esboço. Aqui nós temos um lançamento oblíquo, essa trajetória é parabólica, a velocidade de lançamento é v0, o ângulo de lançamento é θ. Já vamos decompor essa velocidade em x, é o v0 cosseno, em y, o v0 seno. Na horizontal, este movimento é uniforme. Se é uniforme, o módulo da velocidade não muda. v0 cosseno aqui no início, v0 cosseno no meio, v0 cosseno lá na altura máxima e v0 cosseno ao retornar no mesmo nível em que foi lançado. Na vertical, o movimento é uniformemente variado. Se o movimento é uniformemente variado, à medida que ele vai subindo, a velocidade vai diminuindo. Aqui era v0 seno, a velocidade inicial na hora do salto. Aqui na altura máxima, a velocidade na vertical é 0. E aqui, na hora que retorna no mesmo nível, a velocidade é a mesma, desprezando-se a resistência do ar, porém tem o sinal trocado. Por quê? Se essa velocidade está no mesmo sentido do que nós adotamos como positivo, que é para cima, então ela é positiva, essa daqui é negativa. E aqui, g é negativo, porque a g está para baixo e contrário ao referencial que nós adotamos. A é a distância percorrida na horizontal, que é o alcance. Se na vertical o movimento é uniformemente variado, as equações do movimento uniformemente variado são essas. E aconselho a vocês a demonstrarem essas equações, que é um excelente treino para saber usá-las de uma maneira mais corretamente. Qual dessas equações que nós vamos usar? Bom, nós vamos usar a primeira. Por que não as outras? Experimente, use as outras e vê onde você chega. Com o tempo, com a habilidade, você vai ver que quando ele te dá a altura máxima, na maioria das vezes, você usa a primeira equação. E aqui tem mais um detalhe, mais um pouquinho de experiência. Se você for analisar o movimento de subida, a velocidade inicial é v0 seno θ, na vertical, movimento uniformemente variado, e nós não temos essa velocidade. Agora, se você analisar o movimento de descida, a vantagem é que a velocidade inicial é 0, na vertical, por isso que essa parcela aqui vai ser 0. Nós sabemos que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, então não importa analisar o tempo de subida ou descida, mas nesse caso você viu a vantagem de se analisar o movimento de descida? Então, usando a equação ΔS é igual a V0t mais meio de AT quadrado. O ΔS é menos H. Por que menos? Porque estamos analisando o movimento de descida na vertical, então estou se movimentando contrário ao sentido positivo da trajetória, então é menos H. A velocidade inicial na vertical é 0, porque ó, aqui é o início. Nós ligamos o cronômetro aqui, estamos analisando o movimento de descida. Então essa parcela torna-se 0. A aceleração é menos g, porque é menos g mesmo, porque o sentido dela é contrário ao nosso referencial. Menos g, que multiplica t quadrado. Esse tempo que nós vamos achar é o tempo de descida, que é igual ao tempo de subida, raiz quadrada de 2h sobre g. Daí nós concluímos que o nosso item está correto. Com base na foto acima, que mostra parte de uma coreografia em que se pode observar uma situação perfeita de equilíbrio estático, faça o que se pede no item 44, que é do tipo D. Item 44. Desenhe na figura a seguir o conjunto de forças que atuam nos corpos dos bailarinos e no solo, identificando-as por meio de um diagrama de forças. Mostre que a resultante das forças que atuam no centro de massa CM2 do bailarino no solo é igual a 0. Então, observe o bailarino de número 1. Existem 3 forças que atuam nele. Uma força de campo e 2 de contato. Contato com o pé e contato com a mão. Essas 3 forças chamaremos de P1, a força de campo, força com que a terra está atraindo o bailarino 1. A força de contato entre as pernas, o pé do bailarino 1 com a perna do bailarino 2. E B, a força de contato entre as mãos dos 2 bailarinos. Menos B, né? Menos B, menos A. Se somarmos essas 3 forças usando o método polígono, tem que dar um polígono fechado, porque a resultante é 0. Então, olha só. Menos A mais o menos B mais o P1 fechou o equilíbrio. Resultante igual a 0. O polígono. Polígono fechado, a resultante das forças é 0. Vamos fazer o diagrama de corpo livre agora no bailarino 2. No bailarino 2 atua uma força de campo
E 3 de contato. Contato com a mão, contato com o pé e contato com o chão. Essas forças, contato com o chão, chamaremos de mais C. Contato com a perna do bailarino 1, chamamos de mais A, que é a reação de menos A. Ação e reação. Contato com as mãos aqui, chamamos de B, que é a reação dessa menos B. E o peso dele, que é P2, vertical para baixo. Se somarmos essas 4 forças usando o método polígono, também tem que dar um polígono fechado. Então, observe, ó, mais A, mais P2, mais B, mais C, igual a zero. Você poderia perguntar, poxa, a força de contato com o solo foi na vertical? Exatamente. E aqui que é o detalhe desse exercício. Como que eu vou saber que era na vertical? Porque quando você analisa os dois bailarinos, as forças externas que atuam é o peso do 1, o peso do 2 e a força que o solo faz no conjunto. Como essas duas forças estão na vertical, a força C aqui também tem que estar na vertical, não tem componente na horizontal. Portanto, a força de contato entre o bailarino 2 e o solo é uma força vertical. No bailarino 2 está para cima e no solo está para baixo, no chão está para baixo, menos C. Observe aqui que essa força B é a força que a mão de um bailarino faz no outro. O treinamento desses bailarinos eles tentam, intuitivamente descobrir que força B que vai dar o equilíbrio, vai dar o polígono fechado e essa força vertical para cima. Por isso que quando se muda de dupla, tem que ter novo treinamento, que aí as novas forças, porque os pesos são diferentes. Com isto, está aqui a resolução do item 44. A figura 1 mostra a situação em que um quadro está preso à parede por meio de um único cabo. O quadro está inclinado verticalmente para uma melhor visualização pelos observadores. O cabo forma um ângulo φ com a parede e na base do quadro, a força de atrito mantém o sistema em equilíbrio. Na figura 2, que mostra o diagrama de forças dessa situação, T é a tensão no cabo, P é o peso do cabo, FA é a força de atrito, M é a reação normal da parede sobre o quadro. Item 51. O coeficiente de atrito estático entre o quadro e a parede pode ser calculado por coeficiente de atrito estático é igual ao módulo da força-peso dividido pelo módulo da tração vezes seno de φ menos 1 sobre tangente de φ. Nós temos aqui as forças que atuam no quadro. Pegaremos a força de tração e decomporemos em Tx e Ty. Componente na direção x, que é T seno φ, olha o ângulo φ, e na componente y, que é T cosseno φ. Esse corpo extenso tem equilíbrio. O corpo extenso em equilíbrio não translada e não gira. O que garante que ele não translada é resultante das forças é zero, e o que garante que ele gira, o momento resultante é zero. Resultante das forças zero. Na direção x, normal tem que ser igual a T seno. Tem que equilibrar. E na direção y, T cosseno mais a força de atrito tem que ser igual ao peso. Então, T cosseno mais a força de atrito é igual ao peso. Essa força de atrito é o μ estático vezes a normal. Supomos que a força de atrito que vai aparecer aqui é a máxima. μ estático vezes a normal mais T cosseno de φ é igual ao peso. Nós temos que a normal é igual a T seno φ, só substituir. Então, no lugar da normal, colocamos T seno φ. Vamos pegar essa equação e dividir tudo por T seno φ. μ estático vezes T seno φ dividido por T seno φ dá μ estático. T cosseno φ dividido por T seno φ e peso dividido por T seno φ. Tração aqui corta. Cosseno sobre seno fica 1 sobre tangente de φ, igual a P sobre T seno φ. Isolando o coeficiente de atrito estático, teremos que é P sobre T seno φ menos 1 sobre tangente de φ, o que permite concluir que o nosso enunciado está correto. Item 52. Considerando-se que o quadro pese 20 newtons, desconsiderando a sua espessura e considerando as dimensões mostradas na figura a seguir, calcule em newton vezes metro o módulo do torque gerado pela força-peso em relação ao ponto F. Após efetuar todos os cálculos solicitados, despreze, para a marcação no caderno de resposta, a parte fracionária do resultado final obtido, caso exista. Aqui são as forças que atuam, força-peso. Aqui está a figura, enfim. Esse ângulo φ aqui é de 30 graus.
Sabemos que torque é a mesma coisa que momento de uma força. É a capacidade de uma força girar um corpo em torno de um eixo. Esse torque, ou momento da força, é dado pela força vezes uma distância, onde essa distância nós damos o nome de braço de força. Observe na figura que o momento da força P em relação ao ponto F é o produto da força vezes a distância da linha de ação da força-peso até o ponto F. Se você observar na figura, a distância da linha de ação da força P até o ponto F, sempre distância medida na perpendicular, é essa distância x. Para nós acharmos essa distância x, precisamos saber quanto que vale essa distância. E está fácil. Se esse aqui é um ângulo de 30 graus, todo cateto oposto a um ângulo de 30 graus é metade da hipotenusa, sendo de 30 é meio. Então, bem básico. E o x, então, fica mais fácil ainda, ele está bem na metade. Ó. Então, se o x está bem aqui na metade da barra, ele vai ser metade de 0,1. Então, o x vai ser 0,1 dividido por 2. Esse é o braço de força da força-peso em relação ao ponto F. A força-peso nós sabemos que vale 20. E o braço de força 0,1 dividido por 2. Resulta num momento de 1 newton vezes metro. Portanto, a resposta não tem parte fracionária, 1. A figura acima ilustra a situação em que um quadro está pendurado na parede de um museu por meio de 2 cabos, que formam um ângulo de 120 graus. Os cabos estão presos à moldura nos seus cantos superiores e a um prego, no ponto de suporte PS. O prego está alinhado com o centro de massa CM do quadro. Na figura, T1 representa a tensão nos cabos, devido à força peso P. Não existe atrito entre o quadro e a parede. Tendo as informações acima como referências e considerando que os cabos e o prego têm massas expressíveis e que o prego tem dimensões expressíveis, julgue os itens a seguir. Itens 53, 54 e 55. Item 53. O item 53 diz o seguinte: se existisse atrito entre o quadro e a parede, ele dependeria da área de contato entre ambos, porque quanto maior a área de contato, maior a força de atrito. Certo ou errado? Observe essa figura. Sabemos que a força de atrito é a soma das forças de contato entre as rugosidades das duas superfícies que estão em contato. Na figura 2, eu vou aumentar um pouquinho a normal. Na hora que você aumenta a normal, você pode observe com carinho a figura. O contato entre as superfícies vai aumentar, logo aumentando a força de atrito. Veja que para uma mesma área nós temos atritos diferentes. Daí a força de atrito ela não depende da área. Quanto maior a área, não é maior a força de atrito. A força de atrito depende do contato entre as rugosidades. E este contato entre as rugosidades depende da normal. Quanto maior a normal, maior a força de compressão de uma superfície com a outra, mais contato haverá, maior a força de atrito. E a força de atrito depende do material, que tem dos materiais que estão em contato. Materiais com muito rugosos, muito ásperos, terão maior rugosidade. Então, isso é expresso, essa condição é expressa pelo coeficiente de rugosidade, coeficiente de atrito, que é o μ. Então, a força de atrito é μ vezes a normal, não depende da área e também não depende do peso, depende da força de compressão entre elas. Daí o nosso item está errado. Item 54. Para analisar as condições de equilíbrio do sistema formado pelo quadro e pelos cabos, é necessário considerar a natureza vetorial das grandezas envolvidas. Equilíbrio de um corpo extenso. Um corpo extenso estará em equilíbrio quando não transladar e nem girar. O que garante que ele não translade, a resultante das forças é zero. O que garante que ele não gire, o momento resultante tem que ser igual a zero. Daí, até pela própria notação, você já observa que força e momento, torque, também conhecido como torque, são grandezas vetoriais. O nosso item, o item 54, está correto. Item 55. O módulo da componente vertical da tensão independe do ângulo formado entre os cabos. Então, nós temos o quadro, a componente vertical da tensão no fio 1, a componente vertical da tensão no fio 2, ó, são iguais, né? Se está em equilíbrio, 2ty é igual a P.
O resultante das forças é zero, então 2ty igual a P, ty igual a P sobre 2. Então, essa componente vertical depende só do peso. Logo, o nosso item está correto, independe do ângulo formado. Chegamos ao final de mais uma resolução do Programa de Avaliação Seriada PAS, primeira etapa, ano 2017. Inscreva-se no canal, dê um like se você gostou, ou um dislike se você não gostou, mas deixe comentários dizendo que você gostou e críticas construtivas do que você não gostou. Esse é um canal de educação. Ajude esse canal a crescer. Seja um patrocinador do nosso canal. Envolve tempo, envolve gastos com maquinário. Ajude. E mais importante, dissemine o canal junto aos seus amigos. Muito obrigado pela atenção e todo o Pix será muito bem-vindo.